Posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Bem, pessoal, acho que aqui não tem segredo, né? Se você tem uma circunferência de centro C e raio R, você só tem três possibilidades para um ponto que esteja no plano. No mesmo plano que essa circunferência, é claro. Ou ele está fora dessa circunferência, e aí quando você calcula essa distância do centro até esse ponto P aqui, ó, você vai ver que essa distância vai ser maior do que o raio, né? Se o ponto está fora da circunferência, externo à circunferência, então D é maior do que o raio. D é essa distância do ponto até o centro da circunferência. Se esta distância do ponto for igual ao raio, significa que o ponto estará na circunferência. E por último, você tem o caso que o ponto é interior à circunferência. Logo, a distância vai ser menor do que o raio. Obviamente, para facilitar essa decisão, nós usamos aquela fórmula, aquela equação reduzida da circunferência, né, onde eu tenho x, que é uma coordenada de um ponto qualquer que pode pertencer a essa circunferência, menos a, que é a coordenada x do centro, ao quadrado, e y, menos b, que é a coordenada y do centro. Tá? Então, aqui o meu ponto C teria coordenadas a e b. Tá? Aqui seria um ponto qualquer, px. E isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. Para o ponto pertencer à circunferência, substituindo x e y, a equação tem que ser verdadeira. No caso, eu vou olhar simplesmente para o raio, coloco na forma reduzida, olho para o raio, identifico qual é o raio, identifico qual é o ponto C, né, qual é o centro da circunferência, e aí eu calculo a distância entre o ponto C e o ponto B em questão que eu quero descobrir. Se a distância do ponto C até o ponto P for maior que R, que é o raio, então o ponto está fora da circunferência. Se for igual, o ponto está sobre a circunferência. E se for menor, o ponto está dentro da circunferência. Bem simples, não tem mistério aí. Que diabo é isso? Deixa eu apagar isso aqui. Nesse vídeo eu posso me dar esse luxo. Creio que vai ser bem pequeno. Vamos lá, vamos resolver alguns exercícios. Determine a posição dos pontos P1, 5, Q, P, Q e R em relação à circunferência de equação. Bom, temos aí a circunferência, tá? Com essa equação aqui, ó, vou colocar numa forma para ficar evidente quais são as partes que nos interessam. Então, olhando esta equação, eu consigo deduzir que o centro dessa circunferência é o ponto 0, 2. O raio dessa circunferência é igual a 3. E agora eu vou pegar esses pontos aí, calcular a distância até o centro, para ver se eles são maiores, menores ou iguais ao raio. Vou começar pelo ponto P, que tem coordenadas 1, 5. Ó, vou calcular a distância do ponto P ao ponto C. Como é que vai ser essa distância do ponto P ao ponto C? Vai ser raiz quadrada, né? Coordenada x do primeiro ponto, 1, menos coordenada x do segundo ponto, ao quadrado, mais coordenada y do primeiro ponto, 5, menos coordenada y do segundo ponto, 2, ao quadrado. Portanto, 1 menos 0 ao quadrado, 1 menos 0, 1 ao quadrado, 1, mais 5 menos 2, 3, ao quadrado, 9. Então, eu vou ter raiz de 10. A distância do ponto P até o ponto C é igual a raiz de 10. E raiz de 10, né, se raiz de 9 é 3, portanto, raiz de 10 é maior do que o raio. O raio aqui é 3, ó, raio 3, raio 3. Portanto, esse ponto P está fora da circunferência, é exterior à circunferência. Agora vamos fazer com o ponto Q. Mesma coisa. Ponto Q, 0, 4. Lembrando que meu raio está aqui, ó. Vou mudar a cor. Meu raio não,
meu centro da circunferência. Vamos lá? Calculando a distância de C, que é o centro da circunferência, até o ponto Q. Então, calculando essa distância aí, a gente só tem que ver se ela é maior, igual ou menor do que 3. Portanto, coordenada x do primeiro ponto, 0, menos coordenada x do segundo ponto, né, aqui ou aqui, mais coordenada x do y do segundo ponto, do primeiro ponto, menos coordenada y do segundo ponto. Lembrando que não tem problema nenhum se você trocar a ordem, tá? Não tem... Como está tudo elevado ao quadrado aí, depois não vai ter problema. 0, 4 menos 2, 2, 2 ao quadrado, 4, raiz de 4, 2. Portanto, ó, distância do centro até o ponto Q é 2, o raio é 3. Logo, esse ponto Q ele está interior à circunferência. E por último, quando você calcula aqui, ó, esse aqui vai ser mais fácil ainda, tá vendo? Porque eu vou simplesmente substituir, já que eu sei a resposta, tá? Vou substituir na equação da circunferência. Acho que dava para ter feito em todos, inclusive. Ficava bem mais fácil, ó. 3. Substituindo o x aqui por 3, menos 0, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais, substituindo o y aqui por 2. 2 menos 2, 0 ao quadrado, 0. E isso é igual a 9. Se eu tivesse feito, olha, como eu tenho a equação da circunferência, se eu tivesse feito esse mesmo processo com os outros, ficaria muito mais fácil, já substituindo na equação. Vamos testar? É a mesma coisa, né? Porque no final das contas eu vou ter simplesmente aqui, ó, nesse processo que eu fiz de calcular a distância, que é a ideia, no final das contas eu estou pegando sempre as coordenadas do centro. Então eu só faço a conta e verifico se é maior ou menor do que o raio. Exemplificando, está aqui a equação da circunferência. Vou repetir aqui, ó, desse jeito, pura e simplesmente, tá? Vou usar o ponto P que eu já tinha calculado, ó. X tem valor 1, 1 ao quadrado, 1, mais y tem valor 5. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Portanto, 10 igual a 9. Obviamente isso não é. Só que o cálculo que eu fiz aqui com ponto ficou maior do que 9. Talvez você, fazendo desse jeito, não entenda bem o resultado. Você sabe que o ponto não pertence à circunferência. Mas talvez não fique claro para você que este ponto está externo à circunferência, porque o valor ficou maior do que o raio, né? Aqui, ó, aqui se eu fosse calcular a distância seria raiz de 10. E aqui se eu fosse calcular o raio seria raiz quadrada do raio. Então, outra forma de fazer seria essa. Vamos fazer aqui. Vamos verificar a segunda questão agora. Observe a circunferência. Bom, o que eu tenho nessa circunferência? Eu tenho que o raio... tenho sim. Tenho que o raio é raiz de 5. Concordam comigo? Ó? Porque eu tenho... Aqui é um diâmetro. Ó, de menos 5 a raiz de 5. Se ele está saindo de menos 5 a raiz de 5, o ponto médio aqui só pode ser 0. Então, essa circunferência está no eixo, está no centro tem centro na origem dos vértices. Determine a equação dessa circunferência. Bem, então vamos lá. O raio é 5. Tá? Eu já concluí aqui que o centro só pode ser o ponto 0, 0. A equação dessa circunferência, ó, eu podia calcular aqui, ó, a distância até isso aqui, mas já está óbvio que o raio é raiz de 5. Se você quiser calcular a distância deste ponto aqui, ó, que ponto é este? Esse aqui é o ponto raiz de 5, 0. Porque aqui é o centro, ó, 0, 0. Pelo mesmo raciocínio aqui, ó, estou saindo de menos 5, chegando até 5. Qual que vai ser o centro? Qual que vai estar aqui no centro? A metade. Né? O que está no meio de menos raiz de 5 até 5? É o 0. Portanto, o centro é esse, o raio é 5, não vou fazer muito alarde em relação a isso. Qual é a equação da circunferência de centro 0, 0? X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual raio ao quadrado. O raio, como a gente acabou de falar, é raiz de 5. Portanto,
fica esta equação aí. Qual é a posição dos pontos? A raiz de 2, raiz de 3 e menos 2 em relação à circunferência. Bem, pessoal, para não se confundir, eu gosto de calcular a distância do ponto em questão, no caso ali eu vou colocar o ponto A, até o centro da circunferência, que eu vou chamar de C, tá? Vou chamar de C também. Simples assim, eu gosto de calcular isso da forma convencional para não correr o risco de me confundir e verificar se ela é maior, menor ou igual ao raio. O raio aqui a gente viu que é raio, o raio dessa circunferência é raiz de 5 e é isso que eu vou verificar. Tá? Então, calculando aqui, ó, como o centro é zero, ficou fácil. Raiz de 2 menos 0 ao quadrado, mais raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Então, raiz de 2 ao quadrado dá 2, raiz de 3 ao quadrado dá 3, eu vou ter 2 mais 3, raiz de 5, e raiz de 5 é exatamente igual a raiz de 5. Portanto, este ponto A esse ponto A pertence à circunferência. O gabarito está errado. Qual a posição dos pontos A, B em relação à circunferência? A pertence à circunferência, né? Será que eu errei aqui? 2 mais 3. Não. Então, é o gabarito que está errado mesmo. Tá? Vamos lá. Mesma coisa para o ponto B. Mesma coisa. Vou calcular a distância do centro até o ponto B. Não necessariamente nessa ordem. Então, ó, menos 2 menos a coordenada x do centro, que é 0, vai ficar menos 2 ao quadrado. Mais menos 2 também ao quadrado. Portanto, a distância CB, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Portanto, aqui eu tenho raiz de 8. Logo, a distância CB é igual a 2 raiz de 2. Porque raiz de 8 eu posso escrever assim. Tá? Raiz de 8 é maior do que raiz de 5. É maior do que raiz de 5. Então, quando eu calculo a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até o ponto B, dá maior do que o raio. Logo, este ponto B só pode estar fora da circunferência. Ele é exterior à circunferência. Indique as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Indique as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, talvez vocês não estejam familiarizados com este nome, bissetriz dos quadrantes ímpares. Está aqui, ó, o plano cartesiano. A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. No caso dos quadrantes ímpares, ó, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3. Por isso, quadrantes ímpares. E bissetriz, ela vai, essa reta aqui, ó, que vai dividir o ângulo aqui em duas partes iguais. Que reta é essa? Talvez vocês não estejam familiarizados. Essa é a reta y é igual a x. Tá? Simples assim. É esta função aí do primeiro grau que é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Y é igual a x. Ou seja, quando x é igual a 1, y é igual a 1. Quando x é igual a 2, y é igual a 2. Quando x é menos 3, y é igual a menos 3 e assim por diante. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, essa questão que parece toda difícil, está perguntando simplesmente para eu indicar quais os pontos que pertencem a esta reta, né? Que neste caso estaria aqui, ó, vou dar uma apagadinha aqui. Lembrando que isso aqui a gente falou que este centro da circunferência está na origem dos eixos, então a bissetriz estaria passando aqui, ó, tá? Dividindo esse ângulo aqui em 2 de 45, porque são duas partes iguais, né? E ali é um ângulo de 90. Ou seja, eu quero saber que ponto é esse e que ponto é esse. Onde isso acontece? Tem aqui a equação da circunferência, tá? E eu estou dizendo que na prática é onde x é igual a y. Logo, se x é igual a y, tá? Eu vou igualar essas duas coisas aqui, ó. O que eu tenho? Eu quero saber o que tem em comum entre esta equação,
que é a equação da circunferência, e y é igual a x. Eu quero saber o que tem em comum entre essas duas equações. Ou eu isolo y e igualo nos dois, ou eu isolo x e igualo nos dois, enfim, ou eu igualo as duas equações, né, isolando, por exemplo, aqui y nessa primeira também, né, aí eu vou ficar com alguma coisa em função de y. Vai ficar assim, por exemplo, menos x ao quadrado mais 5, isso aqui. Pronto. Aí eu poderia igualar isso aqui, já que y deve ser igual a y, eu podia igualar isso ali a x e descobrir o valor de x. Ou simplesmente eu vou, ó, onde tem x, y não é igual a x, não é o que está me dizendo aqui essa segunda equação, que é o quadrante, a bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou substituir x por y, ou vice-versa. E aí eu vou ver o que tem, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, poxa, mais y é igual a x, está me dizendo aqui, tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo, é igual a 5. Logo, 2x ao quadrado é igual a 5. Portanto, x ao quadrado é igual a 5 sobre 2. X é igual a raiz quadrada de 5 sobre 2, que a gente pode usar as propriedades das raízes, né, das potências e fazer raiz de 5 sobre raiz de 2. E aí, racionalizando, como é que eu faço para racionalizar, para tirar essa raiz daqui de baixo? Vou multiplicar embaixo por raiz de 2 e em cima por raiz de 2. O que eu vou ter? Ó? Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Portanto, uma opção é que x seja igual a 10 raiz de 2 é igual a raiz de 10 sobre 2. E, portanto, ó, se x é igual a y, y também vai ser. Este vai ser um ponto, que está aí. E a outra opção vai ser negativa. Como assim vai ser negativa? Bom, como aqui, de fato, na verdade, eu estou resolvendo a equação do segundo grau, tá, gente? Seria pegar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 5 igual a 0. Seria resolver esta equação do segundo grau. Lembre-se que a gente resolvendo por aquela formulazinha que vocês... Aquela fórmula da equação do segundo grau. Não vou nem dizer o nome, que é para não ficar alimentando esse vício maldito, tá? Vocês teriam dois resultados. E a gente pode ver isso aqui pelo desenho facilmente. Aqui seria o ponto raiz de 10 sobre 2. E y, raiz de 10 sobre 2. Só que eu tenho essa mesma coisa aqui, ó. E aqui tem as coordenadas negativas, tá? Aqui eu resolvi de forma rápida, mas pelo desenho você tem que entender, né, que você tem dois pontos. Um vai estar no quadrante 1, que é tudo positivo, e outro vai estar no quadrante 3, que é tudo negativo. Tá? Se você resolver isso aqui pela equação do segundo grau, você vai ter automaticamente x1 e x2. x1 pode ser o positivo, pode ser que é isso aqui que a gente achou, por exemplo, né? E o x2 vai ser menos raiz de 10 sobre 2. Logo, y também vai ser menos raiz de 10 sobre 2. Você tem essas duas opções para o ponto aí.